Gente, como é que língua e linguagem podem aparecer no Enem? Já que, é claro, nós estamos falando da forma como o Enem faz questões relacionadas à linguagem e às suas tecnologias dentro da prova de Enem, né? Eu acho que é interessante a gente poder entender o que se pede nessa competência. Quando se fala em compreender e usar os sistemas simbólicos, não está se falando apenas do código, mas do que seria essa linguagem como um todo, né? A gente precisa ter a noção de que quando a gente fala em linguagem, a gente está falando de não apenas a palavra falada ou escrita, mas também o sentido, o significado que ela produz, né? Por isso que comunicação importa, né? É a construção deste significado na hora em que a gente está se comunicando. Daí as habilidades, né? Identificar os elementos que fazem parte dessa progressão dentro dos gêneros, e aí, no caso, entender como é que um texto é construído, entender como é que as funções da linguagem, de modo geral, são pedidas no Enem, e reconhecer como é que estes elementos de língua portuguesa fazem parte da construção da língua ao longo dos anos, né? O que uma palavra dizia e o que ela passa a dizer. Dá uma olhada nessa questão. Dê uma olhada já rapidinha nessa questão. Like a Boss. Tu tem ali o meme, tu tem ali a hashtag. Like a Boss, gíria em inglês que significa como um chefe. É utilizada para indicar que algo foi feito com perfeição, com o máximo de habilidade possível. Os memes são meios humorísticos de expressão nas plataformas digitais que vêm ganhando cada vez mais uso. O sentido ou significado dos memes, em geral, é garantido por algum motivo. Dê uma olhada nas alternativas e manda um chute. 2000 anos depois. Beleza, alternativa correta, letra A. Tranquilo, beleza. Olha a pergunta. Os memes são meios humorísticos de expressão nas plataformas digitais que vem ganhando cada vez mais uso. Como se estivessem ganhando ainda. Ninguém mais se comunica em língua portuguesa, a gente só se comunica em meme. O sentido e o significado dos memes é, em geral, garantido por algum motivo. O sentido e o significado têm que ser garantidos não apenas pela linguagem produzida, não apenas pelo elemento produzido, mas aí sim, alternativa correta, letra A, pelo contexto em que este elemento é produzido. Então, entende que as outras alternativas até são interessantes, né? Vamos olhar e entender. Mas, alternativa correta, letra A. É pelo contexto em que ele é emitido, pelo contexto em que o emissor, o autor do meme, a pessoa que usa aquele meme, expressa o que está percebendo. Letra B. Pelo estilo da arte da expressão da imagem. Mesmo que a arte tenha interferência, tenha peso na hora em que a gente está produzindo um meme, na hora que a gente está usando o meme, não é ela, a arte, o estilo, que vai ser preponderante. Pela definição e explicação que sempre consta, não, né? Justamente por ser um meme, a gente não precisa da apresentação, da explicação. Pela intimidade entre emissor e receptor. Interessante, mas não é este o elemento que responde à pergunta. O sentido e o significado não vão ser garantidos pela proximidade entre ambos. E, no fim, letra E, no conteúdo em áudio anexado nas plataformas digitais. Meme não precisa de conteúdo em áudio, meme não precisa necessariamente do áudio. Chama a atenção, por quê? Porque ela não está questionando apenas o que é um meme, mas como nós entendemos o meme no contexto atual. Por isso a letra A é interessante, porque ela fala em emissor. Quem é essa pessoa que produz o meme? E aí vem as funções da linguagem. O que é uma função da linguagem? Função da linguagem é o recurso que a gente utiliza para poder valorizar mais ou menos uma reação no sistema comunicacional, né? Entre o emissor, de um lado, o receptor, do outro lado.
a mensagem que é passada entre ambos, a forma como essa mensagem é passada, se o canal entre elas faz sentido e sobre o que eles estão tratando. Um poeminha para vocês. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Vocês conseguem perceber que o poema todo, ele valoriza muito mais os sentimentos em primeira pessoa do que qualquer outra coisa? Então, olha só. Ó, que saudades eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Qual é a característica mais importante? Nós não temos necessariamente uma mensagem sobre o que ele está falando. O que ele está falando é extremamente informacional. Não, o que ele está falando são sobre os sentimentos dele. Como é que ele tem os próprios sentimentos. Né? Como é que ele mostra esses sentimentos. Então, o uso da primeira pessoa e a supervalorização do emissor, interlocutor. Por quê? Porque é nele que vai se centrar a função apelativa. Então, muitas vezes a gente vai ter um gênero relacionado à propaganda, né? A propaganda que vai vender um produto, vai apelar ao consumidor, vai buscar relação com este consumidor. Então, na função apelativa, o centro todo está neste consumidor. Mas para eu me comunicar com este receptor, muitas vezes a gente vai usar os verbos. E aí, olhem ali o uso do verbo no imperativo. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Outro nome para a função apelativa é a função conativa. Terceiro elemento, função referencial. Dê uma olhada no textinho ali que aparece. Dê uma olhada que não tem um eu no texto. Né? Não tem quem é o autor do texto e não tem para quem é esse texto. Ele não... E vamos falar bem a verdade. O importante não está no como esse texto está escrito, mas quais são as informações que esse texto apresenta. E isso é extremamente importante para poder entender a função referencial. Por quê? Porque na função referencial o objetivo é informar alguma coisa. Quais são os tipos de texto que vão ter muito essa função referencial? Notícias, reportagens, notas jornalísticas, tudo aquilo que estiver passando para um leitor alguma informação referente ao mundo. Por isso também a gente vai chamar de função denotativa, porque a gente não vai ter uma construção de sentidos nesse texto. É uma função que vai tratar das informações do mundo num sentido literal. Tá certo? E o que é a função poética? A função poética não é sobre o mundo, mas é sobre a linguagem que está naquele texto que vai falar sobre o mundo. Tem um poema ali, Violões que Choram. Olha só a repetição sonora, né? Então, nesse poema, vozes veladas, veludosas vozes. A repetição sonora tenta mostrar como é que os violões choram. Então, quando ele tem um poema, e esse poema faz parte do simbolismo de Cruz e Souza, e volta e meia aparece no Enem uma pergunta relacionada a esta estrutura poética. Por quê? Porque a gente pode não ter uma visualização do que seria um violão que chora, a gente não consegue visualizar literalmente, denotativamente, o que seriam vozes veladas, veludosas vozes. Mas a sonoridade disso, a repetição sonora do V e do Z, do som de Z, mostra como é que Cruz e Souza imagina como é que os violões choram. Nessa repetição sonora, a gente tem uma figura de linguagem, a aliteração. Então, ali nós vamos ter vozes veladas, volúpias, vagam nos velhos vórtices dos ventos vivas, vulcanizadas. Essa repetição sonora vai nos dar a função poética, que se centra na construção da mensagem. A preocupação não está na informação, mas em como essa mensagem pode ser produzida. Função fática, quase terminando, mais duas, função fática.
Função fática, se vocês forem perceber, parece um diálogo, né? Por que é importante trazer esse exemplo? Porque Chico Buarque, quando escreveu essa música, ainda na época da ditadura, ele trouxe uma construção bem interessante. Em nenhum momento ele passa uma mensagem, mas ele está preocupado testando o canal dessa mensagem. O que é a função fática? Ele vai testar se esse canal está funcionando entre o locutor e o interlocutor, entre o emissor e o receptor. Quando a gente pega o telefone e liga e diz, alô, oi, tudo bem? Tá aí? Quando a gente entra no meeting, e aí tá todo mundo com o microfone desligado, e aí vem o professor e fica perguntando, oi, estão me ouvindo? Tá tudo bem com o áudio? Isso é função fática, é quando o canal de comunicação é testado. E aí, mas ô Sônia, então isso é só quando a gente diz oi, olá, alô, como vai? E aí, há quanto tempo? Pá. É isso. Mas aí vem a importância. Chico Buarque é tão interessante de se ouvir que ele constrói uma música na época de ditadura em que ele questiona se essa comunicação ainda está funcionando. E aí, no caso, função fática. Por último, função metalinguística. O que é a função metalinguística? Função metalinguística é quando nós testamos, é claro, função metalinguística é quando nós percebemos que a língua se explica por ela mesma. De modo geral, a gente pode ter como exemplo o uso do dicionário, em que a palavra é explicada por ela mesma. Entende? Então, nós temos a palavra e a explicação dessa palavra com o uso da própria linguagem, metalinguística. Percebam que, ele está falando sobre como é que se faz um samba com uma nota só. Mas vocês conseguem perceber que até na sonoridade ela se altera? Vocês conseguem notar que na transição do segundo para o terceiro verso e do terceiro para o quarto, ele mostra sonoramente como é que se faz um samba com uma nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Eu não entendo de música, mas me disseram que isso era Ré. Esta outra, a próxima nota, esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quer dizer, a próxima nota é consequência da primeira, só que ele faz essa transição não só no verso, mas também tocando. E isso mostra o que seria a função da metalinguística. É a música por ela mesma, é o texto por ele mesmo, é o cinema explicando como é que o próprio cinema funciona. Por isso que é bacana a gente poder entender essas 6 funções de linguagem e olhar como é que ela aparece no Enem. Olha para essa questão do Enem. De gota em gota, a gente muda o mundo. Diga não ao desperdício. E aí uma imagem do mundo numa gota e aí as duas mãos cuidando. Pergunta. Este cartaz faz parte de uma campanha em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. Esta propaganda evidencia o emprego da função conativa na linguagem, por quê? Dê uma olhada nas alternativas. Uma hora depois... Vocês conseguem perceber, o cartaz, ele tem uma frase inicial, um slogan de impacto, e o uso de diga não ao desperdício demonstra o que a alternativa A está te dizendo. Tem como objetivo chamar a atenção do interlocutor para o desperdício de água, seja pelo slogan, seja pela imagem. De gota em gota, a gente muda o mundo. Em um tom imperativo. Sim, diga não ao desperdício. Então, a alternativa correta, letra A. Gente, queria agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Um grande beijo. Fiquem em paz. Acredito que tenha sido claro para todo mundo. Tá bom?